Olá, você que acompanha a Infomoney TV, seja bem-vindo a mais uma transmissão Infomoney Brasil, uma parceria do portal Infomoney com a plataforma Brasil. Hoje recebemos aqui Ricardo Senes, que é diretor sócio da Prospectiva Consultoria. Ele é professor, internacionalista, cientista político, economista, enfim. E aqui para me ajudar na transmissão o professor Humberto Dantas, cientista político, parceiro aqui nesse programa com parceria do Brasil. Bom, primeiro, um prazer recebê-los aqui. Eu queria começar tocando no cenário eleitoral de 2018. As pesquisas têm indicado 3 candidatos opositores liderando a pesquisa, né? Lula na frente, representando a esquerda na oposição, Bolsonaro representando uma direita na oposição e aí Marina Silva tentando construir aquele caminho mais de centro. Qual que vai ser o espaço do governismo, o PMDB, o Temer, enfim, qual que vai ser esse papel do atual governo no processo eleitoral? Primeiro, agradeço o convite, é um prazer estar conversando com vocês aqui. Eu acho que vai ser bem maior do que as pesquisas estão indicando. Na verdade, essas pesquisas, um ano antes das eleições, ela capta não o processo eleitoral em si, ele capta conhecimento da pessoa, um recall com relação a algum tipo de tema ou ação que tenha feito no passado, mas o processo eleitoral é uma equação um pouco diferente da pesquisa de opinião, né? Então, o processo eleitoral, a gente costuma dizer que tem 3 variáveis principais. Assim, que é o contexto, né? Se a economia melhorou, se a economia caiu, se o desemprego está alto, se tem um escândalo forte envolvido ou não, então o contexto é bastante relevante. E para os candidatos governistas, a melhora da economia ao longo desse ano e principalmente do ano que vem vai ser um fator favorável a eles, então já garante um certo espaço. O segundo é realmente vamos dizer, a estrutura que você precisa para fazer campanha num país como o Brasil. Vai ser uma campanha de presidente, 2/3 dos senadores, todos os deputados federais, todos os governadores, todos os deputados estaduais. Ou seja, você vai ter uma máquina de campanha operando nesse período que vai ser muito significativa, no qual vão ter outras variáveis que vão impactar a decisão do eleitor. Então, a liderança local está associada a uma chapa com uma dobradinha no campo estadual, no federal, ou seja, tem muita coisa no meio disso aí. E aí favorece de novo os grandes partidos, incluindo 2 dos governistas. E, finalmente, as características do candidato em si, né? Aí os governistas têm problema. Os governistas não têm candidatos fortes, carismáticos, etc. Mas nas outras 2 variáveis, eu acho que eles vão ter um espaço sim. Ricardo, faltaria carisma, né? E por vezes pode até faltar discurso, né? Quer dizer, a sensação de melhora da economia por vezes se reflete primeiro nos indicadores e depois numa sensação efetiva de bem-estar da sociedade. Sim. É nesse sentido que alguns analistas têm dito que o governo precisaria se unir, até o próprio ministro Eliseu Padilha andou dando declarações de que precisaria existir um candidato único. O PSDB entra nesse único ou não entra, e a grande questão é saber quais partidos abririam mão da possibilidade de ter o candidato oficial do governo em nome de quem? Eu acho que essa é a pergunta, porque me parece assim que as pesquisas estão indicando uma certa polarização, mas eu acho que essa polarização ela só está ocorrendo pela ausência, ainda, nós estamos um ano de eleição, de um elemento que consiga ser um agregador aí das forças de centro e centro-direita. Eu acho que tem um candidato com essa condição, e um único, não vejo um segundo, que chama-se Alckmin. Eu acho que o Alckmin é o sujeito que consegue sim trazer uma aliança entre PMDB e PSDB, atrair democratas possivelmente, atrair o PSD, o PTB já está com ele, o PPS possivelmente, como na inviabilidade da alternativa que eles pensaram, deve estar com eles também. Então, assim, eu vejo um candidato hoje trabalhando fundamentalmente para montar uma coalizão nesse sentido aí. E eu acho que não tem, o Álvaro Dias não vejo fazendo isso, o Meirelles não vejo fazendo isso, você não tem nenhum o Dória não era um sujeito para fazer isso, você não tem um sujeito que não seja o Alckmin que trabalha nesse caminho há muito tempo. E não é uma novidade, assim, se você olhar a montagem dos governos dele aqui em São Paulo, o vice dele é do PSB. O que o cara está fazendo? Que é a lógica. O Lula, quando era candidato, ele punha candidato, o vice, de um cara que tinha que ser do PMDB ou do PR, como era o Alencar, um cara no campo do outro. Ele vai roubar no campo do outro. E o Alckmin faz isso sistematicamente. Quando ele colocou Márcio França aqui, um pouco ele vai para cima do candidato de centro-esquerda. E ele vai fazer isso, eu acho que no campo federal. E vai ponderar com uma questão regional também. Então ele precisa, o ideal do candidato dele, que eu acho que não... Esquerda do Nordeste. Exatamente.
Eu acho que seria um cara de centro-esquerda do Nordeste. O problema é que ele não está achando. Ele está namorando lá a família do Campos. Tomar café com a viúva do Exatamente, Campos, enfim, exatamente. Cortejar um pouco ali. Esse seria o ideal, mas ele não está achando o candidato nesse perfil. Então, me parece que ele vai acabar optando por um cara do Nordeste forte, não necessariamente de esquerda, mas eu acho que na cabeça dele a montagem perfeita seria um cara à la Márcio França. Seria um Márcio França para o nível federal. Nesse momento caminha mais para um ACM Neto, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que entre um ACM Neto e alguém de Pernambuco ali que possa ser. E a combinação, eu acho que é o ponto que o Dancy trouxe, a combinação é o seguinte, qual que é a barganha aí? A barganha é você colocar numa estrutura, numa aliança ampla, vamos dizer, os candidatos majoritários dos estados. Então, qual que é a barganha em Pernambuco, na Bahia, em outros lugares? Você aloca 1 ou 2 lideranças para um candidato para senador, você combina com um apoio ao governador do outro partido, e essa combinação que a gente está vendo. Então, por exemplo, o PSD, o Kassab já falou que ele tem uma condição importante que é ser vice do candidato em São Paulo. Então, ele tá, de preferência o Serra na cabeça dele, o né? Serra, exatamente. E aí você consegue já ir... Esse xadrez aqui, do ponto de vista de composição, o Lula é um cara que sempre fez isso. Só que agora, depois dos escândalos, esquece, o centro para cá, ele não vai conseguir mais atrair. Então, e a composição que para lá vai ser a tradicional, que a gente conhecia antes de 2002, é PCdoB, consegue atrair esse pessoal. Quem consegue agora atrair o centro, esse centrão aí, hoje me parece que o único cara é o Alckmin, eu não vejo nenhum outro cara. E essa é a variável que eu diria fundamental para olhar 2018. Se isso avançar, a eleição é uma. Se isso não avançar e fragmentar tudo, a eleição é outra. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta em torno disso, porque assim, PMDB e PT, em 2010, lançaram o menor número, eles dois, os menores números de candidatos a governador de sua história recente desde a década de 90, em torno justamente da possibilidade de fazer um grande arco de alianças para apresentar Dilma Rousseff ao Brasil, por mais que Lula fosse um presidente extremamente popular. A gente conseguiria enxergar no PSDB essa, entre muitas aspas, e até com uma certa ironia, resiliência, né, de entregar o que tem de mais forte hoje nas mãos, que são muitos estados governados, né, dentre aqueles conquistados nas urnas e aqueles que governadores mudaram, por exemplo, Pedro Táxi no Mato Grosso, né, foi eleito pelo PDT, saiu para o PSDB, enfim. Existe unidade dentro do PSDB para esse tipo de atitude em prol de algo nacional, por exemplo? E esse é um enorme desafio. O que a gente costuma falar é assim, você tem características específicas do ponto de vista da estratégia eleitoral do PT, do PMDB e do PSDB. O PSDB é um partido que maximiza governadores estaduais. Então ele tem os seus caciques estaduais e a troca dele, você abrir mão de uma candidatura estadual do PSDB, inclusive aqui em São Paulo, é difícil. Você teria que ter uma liderança nacional muito forte. O PT é um partido que, com o Lula, com a liderança do Lula, ele se especializou em candidatura presidencial. Então, o resto ele rifa. Ele tira qualquer candidato estadual ou senador para trocar para... Isso o PSDB tem mais dificuldade. E o PMDB se especializou no legislativo, em particular no Senado. Então, eles são partidos que se especializaram. E aí você tem toda a razão. Eu acho que a questão aí da dificuldade da montagem do Alckmin vai ser conseguir uma acomodação que alguns dos partidos da base vão ter que abrir mão, inclusive para o PSDB, de cabeça de chapas, né? Eu acho que não é fácil, mas me parece que, se ele surgir como a única alternativa razoável, ele se fortalece, entendeu? Eu acho que o risco dele é não conseguir ser visto como uma alternativa viável. Se ele começar a ser visto, aí o poder dele de barganha começa a aumentar. Ele passa a atrair. Ele começa a atrair. E aí a promessa de estar próximo a ele numa candidatura, vamos dizer, uma candidatura mais forte e a possibilidade de eleição, ele começa a poder atrair candidatos para posições que ele poderia oferecer no futuro. Então, eu acho que essa é a chave principal. Eu diria assim, eu não olharia muito pesquisa de opinião, eu olharia a capacidade dessa coalizão de centro-direita liderada por funcionar. Se até março isso não decolar, aí vamos trabalhar em cenários alternativos, mas até março eu diria que é a margem que ele tem para começar a montar as bases dessa coalizão. Agora, sendo do ponto de vista da narrativa, o PSDB está começando a caminhar, já está avançando no sentido de um desembarque do governo, mas ao mesmo tempo vai ter que ocupar, em termos estratégicos, o governismo, né? Porque é um partido que apoiou essa agenda de reformas, apoiou o governo que entrou e não tem muito mais caminho na oposição, né? Tem muita candidatura de oposição. Exato. E já
consolidando um pouco esses caminhos, né? Na direita o Bolsonaro já avançou um pouco, Lula já conquista o eleitor dele naturalmente e ainda tem a Marina para sobrar aí no centro da oposição. Como que o PSDB vai fazer para administrar isso? Quer dizer, ficar muito próximo ao Alckmin, ao Michel Temer também seria uma opção de muito risco. Né? Eu acho que ele vai trair o PMDB, só que o PMDB não pode aparecer na foto. O PMDB vai acomodar nos estados, mas não aparece na foto. Mas é uma máquina importante de ter próximo, porque tem que lembrar que essa eleição é a primeira nacional sem financiamento privado. Então, o recurso de campanha é tempo de TV, que é bancada. Então, se você tiver PMDB, PSDB, PSD, etc., você consegue fazer o que ele fez em São Paulo. Aqui em São Paulo, o Dória tinha 16 minutos dos 30 da televisão. Então, assim, não é só um bom candidato, é um bom candidato com uma estrutura por trás. E isso você já consegue recurso de campanha também com o teu partido. No caso, o PSDB é um partido que já tem bastante recurso também. Recurso, tem a estrutura partidária no Brasil inteiro. Tem 3 partidos que estão nacionalizados hoje do ponto de vista da estrutura. PT, PSDB e PMDB. Se você juntar 2 deles, que foi o que o Lula conseguiu fazer, você sai com uma vantagem razoável. Depois, além disso, os tempos da TV e mais o fundo partidário são recursos não desprezíveis para você montar essa troca de coalizão, porque é troca. Né? Me apoia aqui que eu te dou X de recurso, te dou tempo, essa é a barganha. Mas eu acho que o PSDB ele tem esse dilema enorme, porque a agenda desse governo é essencialmente PSDB. Se você olhar a equipe econômica, se você abrir o terno do cara, você vai ver que tem a camisa do PSDB embaixo, é todo um PSDB. Fora isso, tinha o ministro da Justiça, que virou o ministro do Supremo, cidades, relações exteriores, o Embaçaí, assim, era um governo que, tirando a gestão política, a gestão da agenda é PSDB. Então, ele se descolar muito é difícil. Mas se olhar lá o que eles têm trabalhado interessante. O Alckmin definiu já o tema de campanha emprego e renda, que é um tema que, se olhar formalmente, ele é um tema um pouco mais da esquerda do que... Tá certo? Ele não é um cara que fica falando da privatização contra o Estado, um Estado mínimo. Ele não vai nesse campo, ele vai num campo que eu acho que é apropriado para um momento de crise desse, que falou o seguinte: estou preocupado com o seu emprego, com a sua renda, etc. E aí ele tem um segundo argumento, que é: veja o que eu estou fazendo em São Paulo. Né? Eu mantive a gestão, o orçamento dessa maneira, os investimentos. Ele programou para entregar um monte de obra agora. Esse primeiro semestre do ano que vem vai ter um monte de obras sendo entregues. Ele vai ter que ajustar um discurso de centro, mas mirando para esse pessoal que hoje vê no governo alguém que não é vou dizer, o mais favorável para eles. Mas essa ideia de focar em emprego e renda eu acho muito correta, dado o contexto. Né? Agora, a gente tem, aparentemente, nesse contexto, um Alckmin mirando uma agenda que lhe leve um pouco para a esquerda e um Lula prometendo ou dizendo que irá construir um documento ao estilo Carta ao Povo Brasileiro que dialogue com a classe média e que tente, de uma certa maneira, o descolar, inclusive, da ex-presidente Dilma. Então a gente tem aqui uma chave. Agora, como a gente está falando da chave essencial de uma possibilidade de construção de uma aliança de centro-direita única, que teria mais possibilidades de levar este candidato observado, né, o Geraldo Alckmin, para o segundo turno, a gente tem também uma chave muito importante, que é a participação ou não de Luiz Inácio Lula da Silva na próxima eleição. Quer dizer, muda muito, na sua opinião, Ricardo, a cara da eleição com e sem o Lula? Olha, eu acho que mais ou menos. Eu acho que tem um certo exagero na questão do Lula. Eu acho que o Lula virou uma espécie de um Brizola. O Brizola, se olhar, era um cara que ele tinha o piso muito alto e o teto baixo. Né? O Brizola, toda eleição, começava com 30%, todo mundo morria de medo. Aí não ganhava. Eu acho que o Lula chegou nesse ponto, porque você pegar algumas pesquisas que dizem que o espectro ideológico do Brasil é quase uma curva normal perfeita. Assim. Ele tem 10, 20, 20 e 30 no meio. Então, assim, ele é quase uma curva normal. Então, ganha o candidato que consegue levar o meio junto. O Lula conseguiu ganhar as eleições desde 2002 porque em 2002 ele fez a carta, aquele compromisso, se comprometeu com o meio e trouxe o meio para cá. O cara ganhou 4 eleições. Agora, a chance de levar o meio, o centro do espectro, está para a centro-direita, desde que surja um sujeito capaz de não fragmentar esse segmento, mas de unir. Não vai ser único, mas vai ser o predominante. Eu acho que essa é a variável fundamental. Aí o Lula agora está no movimento, desde a Dilma, de reconstruir o partido, então ele foi para a esquerda,
Ele reconstruir a própria esquerda? Reconstruir a própria esquerda, tentar repensar uma aliança de esquerda, então ele foi para a esquerda, né? Reforçou o discurso, etc. Mas pode crer que a partir de março, abril, ele vai para o centro como ele fez, senão ele não ganha. O Lula pode falar o que você quiser. No fundo, a mas esquerda é um junta em torno dele, né? No fundo, a esquerda vai juntar em torno dele, né? Não tem muita opção. Não tem muita alternativa. Né? O Ciro não vai se viabilizar com alternativa. A Manuela acho que vai acabar ficando na coalizão. É um ensaio, né? É um ensaio, é para se barganhar um pouco e depois ganhar uma posição na chapa nacional aí um pouco melhor. Aí o desafio é ele ir para o meio. E ele vai, a partir de março para frente, ele vai para o meio. Vai fazer de novo uma carta. Ele está considerando o Nelson Jobim, como diz um zoom, que ele está considerando o Nelson Jobim para vista, está convidando, está conversando. É um cara que já foi ministro dele, um cara que tem ótimas relações com militares, inclusive ele vem de Santa Maria, que é uma enorme base militar, foi do Supremo, foi do Parlamento. Tem um vínculo no mercado também. Tem um mega vínculo no mercado, ou seja, o Lula é um bicho que, assim, você não subestime a estratégia política do Lula. O Lula é um cara que está pensando, e ele pensa fora da caixa. Quando ele convidou o Alencar, ninguém imaginava que ele ia convidar o Alencar, tá certo? Um cara que era vinculado à CNI, um cara que tinha uma militância nesse mundo empresarial e surpreendeu todo mundo. Ele está buscando, não é fácil, porque está, obviamente, muito queimado. Mas ele vai, depois de um certo momento, ir para o centro. Agora, na ausência dele, eu acho que a chance dele não ser candidato é grande, aí, seja por questões jurídicas, seja por estratégia política. Aí me parece que o nome é o Jacques Wagner, o cara que ele colocaria no lugar. Não acho que é Haddad. Haddad acho que sai para senador aqui em São Paulo. Eu acho que deveria ser o candidato em vez da Dilma lá atrás. Talvez o grande erro do Lula tenha sido colocar Dilma e não Jacques Wagner. O Jacques Wagner teria sido uma outra lógica governamental e você teria uma outra história acontecendo. Mas eu acho que o homem hoje, depois da inviabilidade do Lula, eu acho que é o Jacques Wagner. Que não tem o perfil do Lula, vai fazer uma coisa mais, vamos dizer, muito menos carismática, menos conhecido, mas vai fazer um papel ali de presença da esquerda nas eleições. Agora, o Lula tem uma penetração muito heterogênea em termos políticos, né? Quer dizer, ele é odiado de forma expressiva em alguns estados do Brasil, mas ele ou ainda não, mas enfim, do mérito dele, enfim, ele arrasta paixões em diversos estados. Quer dizer. E o PMDB, né? Que é um partido, como a gente estava bem observando aqui, de olhares legislativos e de interesses muito descentralizados ou muito federalizados, está de olho nessa capacidade extraordinária do Lula. Quer dizer, como é que fica um PMDB que, ao mesmo tempo que precisa defender o seu legado, que derrubou ou que articulou a saída de uma presidente, que assumiu um país, que diz que tirou o Brasil do vermelho, numa clara ironia, né, numa propaganda irônica aí de tirar o PT e devolver a economia para o eixo, tá, enfim, ou tentar devolver. Como é que fica o PMDB nessa história que precisa dessa figura, por exemplo, em Alagoas, que flerta com essa figura no Ceará? Como é que a gente resolve isso, Ricardo? Porque também ter o PMDB pelos recursos é bom, mas também não ter para receber nos estados, nos municípios, etc., é complicado. Né? Eu acho que trazer o PMDB inteiro é sempre impossível. O PMDB, você traz parte do PMDB, né? Se você for bem sucedido, você traz 70% do PMDB. Se é muito bem sucedido, 70%. Se não, você traz 40% e tal, né? E aí eu acho que esse é o PSDB, o PMDB, é esse cálculo mesmo. Ele vai ter defecções regionais, porque não tem muita alternativa. Porque a gente tem que lembrar também que, assim, que o jogo político federal é muito diferente do jogo político estadual. Então, quando você vê nas últimas eleições federais uma polarização aí PT-PSDB, quando você olha para os estados... O SCAF já atacou a Dilma em 2014. Exatamente. Então, o jogo estadual é muito diferente, como um é esse exemplo. Mas se você olhar o jogo partidário, por exemplo... No Ceará, não passa nem pelo PT, nem pelo PSDB. É a família Gomes com o PDT e tal. Se olha o jogo político na Bahia, são democratas contra o PT, o PSDB não está. Aí você olha para Pernambuco, é PSB com uma mistura de PMDB com democrata. Quando você vai olhar para o Maranhão, é o PCdoB contrapondo ao outro. Ou seja, o jogo político regional não segue a lógica federal. Então, quando a gente pensa... como a gente está em São Paulo e na cidade de São Paulo... Essa polaridade existe aqui no estado de São Paulo e no nível federal, mas no resto do Brasil é outra coisa. Então, essa polarização, eu acho que ela, na rigor, não existe. Se você olhar o sistema, o Congresso não é polarizado entre o PT e o PSDB. O Congresso é pulverizado, a maior bancada é PMDB,
Mas depois você vê a representatividade do PR, do PSB, é surpreendente, é muito maior do que você poderia imaginar na política nacional, né? Então, assim, a política brasileira é muito mais fragmentada do que polarizada. Ela é polarizada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no governo federal, na presidência. O resto todo ele é pulverizado. E aí a lógica é mais, acha que o Dan está mencionando, é muito mais composições meio heterodoxas, né? E eu acho que essa eleição vai ter isso também. Senis, você tocou aí no Congresso agora no final da sua resposta, a gente percebe um cenário bastante pulverizado, como você bem observou, muitos partidos, muita dificuldade de negociação, você precisa abrir frentes de negociação muito amplas, tanto nos estados como nos partidos, quer dizer, está ficando cada vez mais difícil, a gente tem percebido isso, né, por conta dessa abertura mesmo de frentes de negociação. Como que você espera o papel do Congresso na próxima legislatura? Quer dizer, a gente fala muito de eleição presidencial, do presidente da República, tudo, e o Congresso é aquilo que determina, de fato, as circunstâncias que o presidente vai poder governar, né? Qual vai ser o caminho, quais são as possibilidades. Enfim, o que você observa? Essa é uma variável fundamental para quem quer olhar o próximo governo. Não a eleição, mas o que pode ser o ciclo político para frente. Porque o Congresso no Brasil é muito forte, é poderosíssimo. Se você não tiver um presidente com capacidade de liderança, ele é engolido pelo Congresso. Assim, não tem... O Congresso não é uma figura de ratificar o que um presidente diz. Se o presidente não tiver uma liderança enorme, ele é engolido pelo Congresso, né? Então, eu acho que, nesse sentido, as eleições vão ter um grande fator vamos dizer, de moderação, porque você pode até ter uma oscilação maior nas eleições presidenciais, o risco de um populista de direita, um populista de esquerda, mas no Congresso, você sabe que o grosso... vamos mudar os nomes, a estimativa é que mude 55%, 60% dos nomes, mas o perfil vai ser muito próximo. Os nomes também que são as grandes lideranças que conduzem os votos vão continuar. Vão estar lá, o Jucá vai estar lá, esse pessoal todo vai... A elite do Congresso vai estar lá, a renovação acho que vai ser baixa. Quando o cara percebe que não vai ser eleito, você mencionou o Renan, ele volta para a base e tenta armar, possivelmente vai ser reeleito, né? Então, o Congresso, nessa fragmentação, ele tende a ter uma inércia muito maior do que na presidência. E como ele é muito importante no processo decisório, você tem toda a razão de chamar a atenção para o que vai acontecer ali. Eu acho que a mudança, o grau de mudança, não de nomes, mas de perfil dos políticos, vai ser pequena no Congresso. Ele vai ser um elemento vamos dizer, de baixa... ele vai ser pouco favorável a você ter uma enorme guinada política. Não espero uma guinada em 2018. Eu acho que ele pode dar um passinho, um ajustezinho, mas não vejo guinada. E a principal questão da guinada é porque o Congresso vai ser mais ou menos do mesmo perfil. Eu acho que a fragmentação pode reduzir um pouquinho, por conta dos incentivos que a gente tem hoje na regra eleitoral, né? Você enfraquecer um pouco os pequenos partidos, mas mais ou menos você vai ter a mesma coisa. Talvez a grande mudança seja o PT corre o risco de passar pelo que ele passou nas eleições municipais, que é reduzir para 1/3, para 40% do que era. Então, aí você tem uma correlação de força que vai mudar muito fortemente, que ele vai sair da segunda bancada hoje, né? E vai voltar a ser um partido que ele sempre foi. Na sociedade, se você tirar o Lula, o PT é desse tamanho. Ele é um partido que hoje está com 12%, 13% no Congresso da Câmara, ele vai voltar a ser uns 6%, tá certo? Porque eu acho que é o tamanho mais ou menos natural dele. Isso pode baixar um pouco a capacidade de tiro da esquerda. Mas o Centrão vai estar aí, os partidos fisiológicos vão estar aí, e esse vai ser a máquina que o próximo presidente vai ter que operar. E aí, deixa eu ainda dar um comentário. Por isso que me surpreende muito pessoas lançarem sujeitos como o Huck, ou o próprio Dória, uns outsiders. Bolsonaro. O partido do Bolsonaro tem 2 deputados e ele não vai fazer coalizão. Como é que esse sujeito vai montar uma maioria? Ele não está entendendo qual que é o processo lá dentro. Ele não lidera nada. Ele não lidera nada. Ele é um tigre de mídia social. Esse cara é ingovernável. Esse cara sofre impeachment em 1 ano. A mesma coisa aconteceria com o Ciro, teria dificuldade de montar uma maioria. É um sujeito que não favorece a construção de coalizões. E se você não montar... Os governos que foram mais ou menos bem-sucedidos foram os governos que conseguiram montar essa coalizão. O Lula, o Fernando Henrique, para começar, depois o Lula e o Temer é um cara desse. Então, assim, imaginar um outsider que caído das nuvens
vai ser um presidente salvador da pátria, esse cara vai enterrar o país. Eu acho que ele gera uma estagnação, um empate que você não tem como sair. No presidencialismo você não tem como sair. A hipótese é impeachment, né? Como a coisa para demais, o sistema espelha o cara. Então, assim, um candidato... E muitos traumatiza, né? Quer dizer, mais um, né? Pois é, porque isso daí depois tem impacto econômico, isso tudo... Não é que não é uma cirurgia. Segurança né? jurídica, dependendo da forma como você faz o processo. Exato, cara. Porque aí você mobiliza a mídia, a população, aí você tem outras instituições que começam a querer ocupar espaço, etc. Então, assim, é o pior cenário que a gente poderia imaginar. Quem imagina que o Brasil precisa de um reformismo moderado, vamos chamar todas as forças que imaginam que esse é o caminho que o Brasil tem que seguir, apostar em outsider, no meu modo de ver, é um tiro no pé. Isso é inviável você imaginar. Vamos pensar, o Luciano Huck desistiu, mas a maluquice que seria o Luciano Huck ser candidato. Como é que você imagina a primeira reunião dele com o Centrão, né? Aí depois ele precisa receber o pessoal da Receita Federal em greve, tá certo? Depois ele precisa receber os militares que estão com orçamento complicado. Aí ele começa a sofrer uma invasão de terra no sul. Você imagina o Luciano Huck lidando com essa situação? Vou aproveitar o termo maluquice para dizer que seria loucura, 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 né? Como ele mesmo diria, né? Não seria de outro jeito, né? Mas se a gente pensar nesse protagonismo, porque, claro, o Congresso tem um peso expressivo e acho que a sua fala é muito clara em relação a isso e é isso mesmo, quer dizer, o Congresso tem um peso expressivo, mas ele tem tomado um protagonismo muito interessante ao longo dos últimos 3 anos aos olhos principalmente dos cidadãos comuns, quer dizer, uma pauta extremamente ativa naquele primeiro semestre do Eduardo Cunha, gostemos ou não da pauta, mas uma pauta muito ativa, um conflito muito forte com o judiciário e com o executivo em alguns instantes ao longo desses anos, o processo de impeachment, enfim, e agora o grande desafio da votação da desejada e esperada reforma da Previdência por muitos segmentos e por muitos setores da sociedade. O Temer assume em maio, né, Ricardo? Quando ali a Dilma sai provisoriamente, mas o Temer assume ali, já coloca um ministério novo e tal. E ali as pessoas já começaram, não, agora ele vai mandar a reforma. Calma, gente, tem a eleição municipal. Agora ele vai mandar a reforma. Calma, não sei o quê. Essa reforma é muito mais difícil do que os otimismos mais exacerbados, né? Quer dizer, é 2019 essa reforma? Eu acho que essa reforma, o erro talvez do Temer foi ter dado prioridade talvez para o teto do gasto do que da reforma da Previdência. Talvez tivesse sido mais estratégico ele ter aprovado a Previdência e depois o teto, a emenda do teto. Mas enfim, eu acho que essa é Se você olhar a proposta que está hoje sendo discutida de Previdência, é mais ou menos aquela que não foi aprovada em 2008 lá do Fernando Henrique, por um voto, por erro. Olha a ironia da história, né? Por erro de um tucano que precisou um voto, ele achou que o tema fosse outro, votou contra, se não teria aprovado. Isso em 2008. O Paulo Bernardo apresentou uma proposta de reforma previdência muito semelhante a essa aí, a idade mínima, era mais ou menos a mesma coisa. E agora um governo do PMDB apresenta a mesma reforma. Ou seja, não parece ter dúvida de que essa é inescapável, que essa reforma é inescapável. Eu acho que o seu ponto é interessante. Ele fica para 19 ou dá para avançar agora? Eu acho que o Temer está apostando ainda num finzinho de ano que ele consiga empurrar uma pauta, porque tem uma margenzinha ainda ele. A grande questão é o que vai entrar nessa pauta. Eu acho que a Previdência ainda está sendo considerada, mas a reforma, a privatização da Eletrobras, eu acho que está também nessa pauta. Uma reforma do sistema elétrico está nessa pauta, possivelmente a do Código de Mineração está nessa pauta. Você tem ainda um conjunto aí de 3 ou 4 ações que ele acha que ele consegue dar um último tiro antes de realmente tirar o time de campo. Acho que tem um fundinho. Eu quero crer que Previdência pode ser, mas não a aprovação inteira, o ciclo não, mas pelo menos aprovado na Câmara para começar esse processo, porque ele já foi aprovado na comissão, então ele está pronto para ir para o plenário. Então ele pode ser, e me parece que para o cálculo político deles, dar um último tiro na Previdência ainda, uma última tentativa, eu acho que ainda faz sentido. Então, é uma sinalização também. Eu acho que é uma sinalização importante. Eu acho que ele pode tentar até o final desse mês, até entrar na o recesso, né, ainda empurrar essa reforma sim. É que o teto fiscal nos dá uma sensação de que se puxou o pino da granada e ficou-se com a granada na mão, quer dizer, a reforma da Previdência, de uma certa maneira, ela não exige isso, e aí a pergunta
que me parece muito importante nesse momento, em termos de análise econômica, é quanto tempo mais essa granada pode ficar no colo do sujeito que puxou o pino e depois foi ler o manual de instruções, né? Quer dizer, quanto tempo mais o país suportaria algo dessa natureza? Quem puxou o pino foi o próprio Congresso, né? Eles aprovaram, né? Eles puxaram e está no colo deles. Olha, pelos números que a gente tem visto aí, essa bomba estoura parcialmente em 19, mas ela realmente estoura em 20, em 2020. Porque em 19 ainda você tem uma situação onde os gastos mandatórios estão relativamente abaixo do teto. Ele está muito acima da meta fiscal necessária para manter o equilíbrio, mas ele está abaixo dos gastos mandatórios pela Constituição. Em 20, ele cruza. Então, assim, essa bomba, e você não pode desarmar ela no último momento, porque nós estamos falando de gastos que têm uma inércia de longo prazo, de médio e longo prazo. Então, a curva você tem que mexer muito antes para ela ter efeito lá. Se não fizer nada, em 20 essa bomba estoura. Em 19 ela fica grave, mas ela explode mesmo em 30, em 20, porque aí você está num checkmate, porque ou você segue a Constituição respeitando o teto, ou você segue a Constituição fazendo os gastos. Então aí você está num checkmate. 19, eu acho que o próximo governo, se ele for desse campo reformista moderado, os primeiros 6 meses é de se esperar uma sequência de reformas, entre elas da Previdência, mas não só de Previdência. O próprio Alckmin, num dos debates que eu tive chance de participar, que ele estava participando, ele comentou isso. Ele falou, olha, com relação às reformas, ele falou que gastaria todas as munições dele no primeiro semestre de 2019. Imediatamente depois de eleito, ele faria todas as reformas, porque ele sabe que o capital político é fundamental nesse momento. E me parece que até outros governantes fariam algo semelhante. Talvez não tão vocal no sentido, mas qualquer cara que não seja extremista que chegue na presidência, essa pauta é tão obrigatória que ele vai ter que encarar já no primeiro semestre. É empurrado para ela, né? Ele é empurrado para ela. Você falou um pouquinho de aprovação, pelo menos antes das eleições na Câmara dos Deputados. Você acha que aí, depois das eleições, teria continuidade no Senado, ainda em 2018, aquele finalzinho de ano, ou só 19, o presidente que assume? Você tinha falado de aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, ainda esse ano e tal. Antes das eleições, você acha que dá para discutir alguma coisa no Senado ou não? Ficaria para aquele período depois das eleições, antes da troca de presidente? Eu acho que fica difícil. Mas o fato dela ter andado alguma coisa já sinaliza que tem uma certa... que a agenda está andando, né? Eu acho que é mais nesse sentido do que uma aprovação integral. A aprovação integral pelo Senado, etc., e se mexer, volta para a Câmara, etc., esse processo todo, eu acho que para o ano que vem fica realmente comprometido. Pensar um pouco na cabeça do sujeito, do eleitor, né, do cidadão, quer dizer, cabe essa discussão em 2018 de maneira clara, correta, honesta, transparente a respeito de reforma da Previdência? Ou a gente corre o risco de ter um estelionato eleitoral, quer dizer, todos os candidatos tendo a sensação de que não podem prometer, né, e tentando emplacar nesse primeiro semestre, por exemplo, de 2019, uma reforma mais profunda que lhe tire parcela da legitimidade conquistada nas urnas. Isso não é um pouco perigoso também? Eu acho, mas depende da forma que o candidato usar. Ou seja, eu acho que vão ter dois candidatos. Um que se omite um pouco, ele dá a entender que ele precisa fazer isso, mas não defende diretamente, e aquele que claramente vai falar contra, tá certo? Então, você pegar Lula, Ciro Gomes, eles vão claramente falar contra deles. E você vai ter outros candidatos que não vão defender porque politicamente é sensível, e eu acho que o cara, do ponto de vista de estratégia de campanha, é a mesma coisa de ficar defendendo privatização. Se você olhar o que privatização soa na média da população brasileira, que depende muito do Estado, o cara se assusta. Então, assim, você pode até defender a privatização de alguns, mas falar contra o Estado de maneira ampla é eleitoralmente equivocado, tá certo? Porque a leitura do sujeito do outro lado lá, você falando, mas como? Privatizar o quê? Você está dizendo parar a Bolsa Família? Ou você está querendo privatizar as escolas do meu filho? O cara não é uma leitura... O brasileiro médio é um brasileiro que ainda vê no Estado
um recurso aí importante para ele. A classe média também vê isso, e eu diria até que segmentos do empresariado ainda vê. Você fala para eles para tirar o BNDES, você vê que uma parte grita desesperadamente, né? Então, assim, você fala para privatizar, o cara fala, olha, privatiza desde que seja no quintal do outro, não no meu, né? Então, é uma agenda que não é eleitoralmente favorável. Eu acho que é um dos equívocos, por exemplo, do Dória. O Dória, com esse discurso que ele tentou se viabilizar, ele não era coerente com a média do Brasil. Então, sendo mais objetivo, eu acho que vão ter dois candidatos. O cara que vai realmente falar contra, e aí vai ter um possível estelionato, porque ele vai ter que mexer, e o sujeito que vai falar, olha, preciso melhorar as contas públicas, eficiência, e não vai usar o termo da reforma, da privatização. Não, não obstante, eu acho que ele vão caminhar para esse sentido. Você aí caminhando um pouco para a agenda internacional, que também é uma especialidade sua e que, infelizmente, às vezes a agenda doméstica se sobrepõe sobremaneira assim, à agenda internacional, que também é muito importante para a gente. Como você tem visto a política externa recente brasileira, desde o governo Dilma, agora o governo Temer, algumas pautas importantes que a gente até estava conversando antes do programa, e a conjuntura internacional para esses assuntos, quer dizer, o governo Donald Trump, esse cenário de análise mais G0, né, quer dizer, o individualismo, como que você vê todo esse cenário internacional? Olha, eu acho que tem um momento muito paradoxal aí, né, porque você tem um raro período na história onde todos os grandes blocos estão crescendo, né? A Europa está crescendo, os Estados Unidos está crescendo, o Japão está crescendo, a América Latina inteira, com exceção da Venezuela, o ano que vem a projeção é a América Latina inteira crescer. Então você tem um momento, desde 2008, que é a primeira vez que você tem um alinhamento importante. Num momento desse, um país como o Brasil, é importante aproveitar, né, um ciclo de crescimento e de abertura. Esse governo ele colocou um pouco esse tema comercial em pauta de maneira não exagerada, ou seja, ele não defende uma abertura unilateral, ainda que tenha elementos no Ministério da Fazenda que defendam isso, mas na média, tanto o MDIC como o MRE, mas defende claramente um avanço. Eu acho que essa agenda está dividida em três, assim. Um que é o aspecto regional. Aí tem um grande consenso de que foi o maior equívoco do ponto de vista da nossa estratégia internacional permitir a divisão de dois blocos na América do Sul, tá certo? A Aliança do Pacífico e o Mercosul. Ou seja, você é o país preponderante, você deixa a região dividir em dois, a sua preponderância já é dividida pela metade de saída. Ou seja, um líder que deixa a sua base se dividindo em dois é o pior do que você possa imaginar de estratégia. O PT fez isso no ciclo de governo, né, forçando a mão, e o Brasil está tendo que recuperar um pouco isso. Eu acho que isso está avançando. Então tem um acordo importante com a Colômbia para sair, com o Peru avançou, inclusive com compra governamental, tem um acordo com o México sendo gestado. Eu acho que isso é bastante importante e me parece que isso vai andar, de novo, nesse governo e possivelmente no próximo governo. Então, eu conto no cenário com uma recuperação um pouco, vamos dizer, um realinhamento desses acordos regionais. Eu acho que tem outra medida importante que é a OCDE, né? Esse governo tomou uma decisão que a gente discute no Brasil desde os anos 90, que é se filiar ou não, se tornar membro ou não da OCDE. O Brasil já é observador de todos os grupos de trabalho da OCDE, né? Ele já é signatário de uma parte importante dos acordos da OCDE, porque interessam alguns segmentos do econômicos brasileiros. Por exemplo, a Embraer precisa de um acordo, e foi ele que ajudou esses arranjos de não subsídio ao crédito à exportação de aeronaves. E ele é um enorme lock-in, né? É uma enorme estratégia de você assume o compromisso à frente daquilo que é a sua regulação interna. Então, quando você faz esse movimento, a partir daí você mais ou menos jogou uma âncora a partir do qual você é obrigado a fazer essa reforma. São 256 acordos de todos os campos econômicos que você possa imaginar. É uma reforma, do ponto de vista de abertura e modernização do Brasil, monumental. Eu diria que não é uma pequena decisão. Agora, e aí vem o terceiro ponto, que é o grande paradoxo. Na hora que o mundo está crescendo, o Brasil começa a olhar isso, inclusive lança a ideia da OCDE, você tem uma liderança nos Estados Unidos que está gerando um ruído monumental. Tem sido, por exemplo, os Estados Unidos que tem vetado a entrada, não vetado, mas tem colocado dificuldade na entrada do Brasil na OCDE. Então, que poderia ser para os Estados Unidos uma jogada perfeita. Você bota o Brasil, a América Latina, o resto vai junto, né? Mas por conta da idiosincrasia do processo. Mas então é um pouco isso que eu acho. Acho que tem uma mudança assim, na política externa positiva, sendo que a da OCDE, de longe, me parece que com mais efeito interno.
Essa liderança norte-americana, ela é uma tensionadora mundial, né? Quer dizer, não é nem só uma questão mundial. De olhar para nós, quer dizer, tem o problema, só para citar recentemente, tem Coreia do Norte e Israel, por exemplo, que são dois pontos importantes. Mas eu queria voltar um pouquinho na sua fala, Ricardo, e tentar entender um pouco o papel de dois aspectos relacionados à nossa política internacional. Primeiro, se a gente deve abrir mão daquela ênfase dada à lógica sul-sul, quer dizer, e a um diálogo forte com a África que o Brasil estabeleceu, enfim, isso fazia sentido ou não faz, ou isso deve ser só mais um item da pauta. E o segundo ponto vocês estão um país muito interessante na América do Sul, que é a Colômbia. Posso estar enganado, mas pelo que me recordo, o tamanho da população da Colômbia não é muito diferente do tamanho da população da Argentina. 15 milhões maior. Lá a Argentina é 40, eles são 55. Pois é, quer dizer, é um país em termos populacionais maior, é uma economia muito interessante sobre a qual a gente conhece muito pouco. A gente, sei lá, por ter sido colonizado pelas costas, a gente não está de costas para alguns países da América do Sul que nos seriam aparentemente muito mais interessante do que ficar tentando alguns acordos até mais distantes e menos razoáveis do ponto de vista até logístico, talvez? Perfeito as duas colocações. Uma, eu acho que essa política sul-sul, ela faz sentido em alguma medida. Ela só não pode ser entendida como contraditória para... Não tem nenhum... Se você pega qualquer manual de política externa, não diz que você tem que optar por uma coisa ou outra. Que você... Então, assim, faz sentido algumas áreas da política africana, sem dúvida nenhuma. Não como o Celso Amorim, numa das vertentes, tentou fazer, de atrair votos dos africanos para viabilizar a entrada no Conselho de Segurança da ONU. Isso é totalmente fora de... Não sei onde o Celso Amorim imaginou que tivesse ambiente para isso, zero. Então, gastou munição onde não devia. Agora, que tenha espaço para a projeção brasileira na África, não tem a menor dúvida. Agronegócio, você só tem uma fronteira não explorada de agronegócio, que é a África. E, em particular, a África que está no mesmo latitude do Brasil, porque a gente tem tecnologia para isso. Então, assim, faz sentido você imaginar. Na área de petróleo, a gente tem interesse, várias questões industriais, o Marco Polo, porque são cidades que têm características de cidades, se você precisa de ônibus mais robusto. Você tem uma margem de ação aí que é importante. Eu não descartaria. Agora, só não colocaria como contraditório você ter uma ação, uma política africana, a você ter uma política com os europeus. Eu acho que isso é uma infantilidade. Então, aí eu acho que vai se acomodar no médio prazo e a África volta como um tema, e o Sul-Sul volta como um tema, mas não antagônico, por exemplo, a você estar na OCDE. Não tem nenhum antagonismo nisso aí. E a questão regional, eu concordo com você. Eu chamaria atenção para a Colômbia. O PIB da Colômbia já passou da Argentina, num dinamismo muito superior à da Argentina. A Colômbia, no nosso modo de ver, a gente até abriu um escritório em Colômbia por conta disso, esse ano. A Colômbia está se tornando um hub regional importante. Ele já é dos andinos um hub claro, mas ele pode roubar, vamos dizer, na função de hub, pode roubar algumas coisas do Brasil e da própria Argentina. Porque eles estão muito mais conectados, por exemplo, eles têm acordos de facilitação de comércio com muito mais países. Então, tem algumas empresas dos quais a gente até trabalha que estão escolhendo Colômbia como um hub interessante para as suas operações regionais. No ponto de vista financeiro, uma estabilidade enorme. Então, assim, eu acho uma miopia do Brasil não olhar a América Latina como um potencial de mercado, de novo, sem nenhuma contradição com outros negócios, mas com vantagens relativas do Brasil, com uma competitividade importante do Brasil e que a gente não está utilizando. Acho que tem espaço, sim, para isso avançar. Deixa eu entrar na última rodada de perguntas. Uma só, referente à Mercosul, América Latina ainda, um pouco disso. Como que você vê o atual cenário do Mercosul, países menores como Uruguai e Paraguai querendo flexibilizar um pouco as regras para fazer acordos bilaterais, Estados Unidos, por exemplo. Muitos grupos aqui internos da sociedade brasileira pedem também um pouco essa abertura para poder fazer negociações bilaterais com outros países, sem depender do acordo, do consenso dos membros do Mercosul, e até mesmo essa perspectiva de Mercosul como um entrave à integração mais completa da América do Sul, como você colocou na sua primeira resposta. Olha, eu acho difícil a gente abrir mão do Mercosul e voltar a ser uma área de livre comércio. Eu acho que tem um custo muito alto. Agora, eu acho difícil fazer isso. Tanto que esse governo
mesmo com uma visão bem mais liberal sobre comércio internacional, não chegou a aventar isso. Agora, o que é possível fazer, sem dúvida nenhuma, é aproximar o Mercosul do padrão, por exemplo, regulatório que você tem na média na região. Então, você pode transformar o Mercosul Porque o Mercosul, vamos combinar, né? O brasileiro gosta de falar mal do argentino, do Paraguai, do Uruguai, mas o Mercosul é a cara do Brasil, né? Nós somos 70% do Mercosul e o Mercosul é a cara do Brasil. A gente pegou toda a nossa política protecionista comercial e simplesmente jogou para o Mercosul, mas é a mesma, tá certo? Então, culpar os nossos parceiros pela política que nós somos dominantes, a gente tem 70% do voto. Então, se os 30% ganhou, tem algum problema. Obviamente que não é isso. O Mercosul é uma grande expansão da política comercial brasileira. Então, se tem uma culpa do Mercosul estar assim, é brasileira, não é do Paraguai nem do Uruguai. Agora, eu acho que o que você está se tentando, ao contrário, vamos dizer, num caminho diferente dessas propostas que é abdicar do mercado comum sul-americano para voltar a ser uma área de livre comércio, é caminhar no sentido de se tornar um regionalismo aberto, que eles dizem. O que é isso? Você tem que baixar a barreira com relação a terceiros mercados e ganhar em harmonia, principalmente regulatória, entre os países da região. É questão aduaneira, né? É questão aduaneira, mas principalmente regulatória. Né? Regulatória no sentido de que hoje as barreiras deixam de ser tarifárias e são cada vez mais regulatórias. Você impede a entrada da carne em algum lugar por questão fitossanitária. Você não importa uma máquina porque ele não tem lá o padrão técnico X. Você não usa um determinado medicamento porque o patenteamento dele ou o controle de fitossanitário dele não está compatível com... Então, assim, é regulatória a barreira. Se o Mercosul avançar nesse sentido, por exemplo, no caso automobilístico, está avançando. Se você padronizar o que a gente chama de um carro com padrão mínimo de cilindrada X, etc., os faróis, você tem airbag, tem ou não tem, nível de poluição do motor, isso é tudo regulatório. Isso que faz o mercado avançar. Eu acho que o Mercosul tem muito para avançar aí nesse campo e é um pouco, me parece, que é a agenda atual. Então, eu diria que Mercosul é difícil você descartar ele. Agora é fácil. É possível você reformá-lo e torná-lo um mecanismo de integração regional de caráter aberto. Agora, é difícil é difícil descartar, mas esse ritmo de transformação não é muito lento? Quer dizer, a gente tem aparentemente muito menos diferenças dentro do Mercosul do que outros blocos que já se consolidaram ou que conseguiram avançar em agendas dessa natureza de maneira muito mais rápida. Né? Quer dizer, a gente fica, por exemplo, lançando o modelo de placa de automóvel unificado para o Mercosul, dizendo, olha, em 2030, não sei nem se essa é a data, mas estou aqui exagerando e sendo irônico, em 2030 os carros passarão a usar este modelo de placa. Quer dizer, não é tudo muito no longo prazo e tudo muito demorado, Ricardo? Quer dizer, as coisas não podiam ser um pouquinho mais objetivas ou não dá para ser? Eles não são objetivas porque o governo brasileiro, o processo de decisão no governo brasileiro é muito difícil, né? Então, eu acho que... E aí não é culpa do Itamaraty, não. A culpa é mais amplo. Você tem resistência, às vezes, a algum acordo regional, o Inmetro bloqueia um produto. Então já não tem tarifa zero, só que aí tem uma determinada coisa do Inmetro que não permite você entrar. Aí você, como eu comentei, às vezes a Anvisa não reconhece um produto. Então você também tem tudo tarifa aberta, mas aí o outro tem uma questão ambiental envolvida. Aí o direito do consumidor, porque você não tem... o Brasil não é um processo decisório dos mais complicados que existe no mundo, né? Não é para amadores. Não é para amador, né? E essas agências têm poder de veto, né? Então, se você fez um acordo, internalizou o acordo, mas aquele produto não está inconforme, não comercializa. Ponto final. Então, assim, uma pequena agência tem capacidade de reverter um acordo, uma acomodação entre 5, 6 países. Mas é assim o Brasil, o cara empodera, os acordos internacionais não internalizam automaticamente, né? Ele não passa a vigorar acima da lei doméstica como alguns outros países são. Ele tem que ser internalizado, inclusive, pelas agências. Se não tiver decodificado, isso acontece no setor elétrico, por exemplo. A gente tem acordo de integração energética muito à frente do que a gente tem efetivamente implementado. Porque simplesmente a Anael desconhece e morre, morre no meio. Né? Toma uma decisão, mas ela não percorre o caminho até a implementação, ela vai morrendo no meio. E a briga está cada vez mais nesse meio. Né? Outro dia a Zena aqui, que é a economista-chefe, a gente estava num debate,
E a gente estava comentando isso dessas burocracias, desses protecionismos, dessas áreas de proteção, né? Que são milhares. E aí a brincadeira que surgiu depois no debate foi o seguinte, olha, atrás de cada ineficiência tem um dono, tem alguém interessado naquela coisa não andar. Pode ser uma burocracia, pode ser um setor que acha que a competição não é interessante. Então é uma guerra de guerrilha, porque você faz no Mercosul, nessa negociação, é aquela guerra né, exército contra exército, vai lá, derruba, ganha a decisão. Cara, aí a partir daí começa uma guerra de guerrilha, que é para implementar. A gente até consegue avançar mais rápido aqui, mas depois que entra aqui para dentro do Brasil, nossa, isso aí é uma briga que você tem que ser muito bom para ganhar e você ganha aos poucos. Infelizmente, acho que você ganha aos poucos. Tá certo, a gente vai ter que concluir aqui o programa, já passamos um pouquinho do horário. A você que acompanhou a Infomoney 1 Brasil, muito obrigado pela audiência, esperamos contar com você na próxima transmissão. Muito obrigado.